tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Olá, uma boa noite a todos. Sempre uma alegria gigantesca estar aqui nessa casa de oração, sempre tão acolhedora. Domingo eu estava no Amor e Caridade falando de suicídio, agora hoje eu estou aqui falando de preconceito. Falei, gente, não dá para falar só de Jesus não, meu povo? Mas a casa passa o tema, e para a gente é um tema delicado, mas eu parabenizo, tanto quando se fala de suicídio, quando se fala de preconceito, porque é importante nós estudarmos um pouquinho a respeito desses temas que mexem tanto com o nosso espírito. Tem uma passagem no Evangelho de Jesus, que eu acho que todo mundo conhece muito bem, que é a passagem da mulher adúltera. Essa passagem, até quando a gente está na infância, a gente consegue entender. Tem algumas passagens de Jesus que a gente precisa estudar mais, mas essa é de fácil entendimento. Quando vários homens traziam as pedras nas mãos, com o direito que a lei naquela época permitia, de apedrejar aquela mulher, porque ela havia cometido o adultério. E depois de Jesus ali escrevendo com o seu dedo na areia, ele ser questionado como eles deveriam agir, e Jesus dizer, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados, eles foram saindo, os mais velhos jogaram as pedras, as primeiras pedras, depois os mais jovens, e naquele final, a mulher viu e se deu conta que não tinha mais ninguém ali, porque Jesus perguntou para ela, onde estão os seus acusadores? E aí ela responde que já não havia ninguém. E aí Jesus disse, eu também não a julgarei. Naquela época, o preconceito maior recaía na mulher adúltera, nos leprosos, nos ladrões. E hoje, como acontece atualmente o preconceito na nossa sociedade? O tema que me foi passado fala principalmente, inicialmente, desta lei de igualdade. A gente tem, dentro do que a gente analisa, até juridicamente, existe uma igualdade material e uma igualdade formal. A igualdade formal é aquela que fala que todos nós somos iguais perante a lei. Todos nós temos direitos e deveres. Mas a igualdade material, ela traz as suas distinções. O que não difere tanto do que dessa equidade que precisa existir. Mas não dá para a gente tratar um deficiente físico, um idoso, da mesma forma que uma pessoa que é plenamente saudável e jovem. Então, eles vão tendo essas diferenças. Por isso que, em alguns setores, onde a gente consegue visualizar realmente uma maior fragilidade, que aquela pessoa passa a ter mais direitos. Nada mais justo. Mas por que a gente fala disso? Por que a gente vai abordar a questão do preconceito? Você fala, Flávia, mas é interessante essa questão da igualdade, eu concordo, mas muitas vezes nós não temos a sensibilidade necessária para lidar com essas desigualdades, mesmo a gente estudando que a igualdade é necessária. Pode parecer
parecer bobo, mas muitas vezes, e até coladinho uma questão de educação, a gente não levanta num banco, num assento de um ônibus, porque tem uma pessoa mais idosa, sendo que lá está falando que a vaga é para ele. E mesmo que não tenha vaga, por que não ceder o espaço para alguém que é mais velho do que a gente? Uma vez eu estava no shopping e vi o carrinho do SMT multando aqueles que estavam estacionados em vaga de deficiente, de autista, sem ter o cartão. Preciso da lei falar para nós o que nós precisamos fazer. E nessa hora não dá para reivindicar a lei de igualdade, porque nós, dentro da nossa razão, a gente compreende que isso é necessário. Só que às vezes agimos de forma insensível. Gente, a vida vai nos ensinando muitas coisas nessa regra de lei de igualdade. E quando a gente entende essa diferença, dessa desigualdade no aspecto material que é necessário, se a gente usa essa doutrina abençoada que nos fala de caridade para compreender melhor essa lei de igualdade, a gente não vai ligar um som alto dentro de casa quando a gente tem pais idosos, quando a gente tem vizinhos que às vezes são idosos ou que às vezes são jovens, mas que tem uma criança lá dentro. Porque a gente começa a se colocar no lugar do outro e a compreender que nós estaremos colocando em prática o Evangelho quando a gente traz a humanidade. Então essas regras de convivência e que falam para nós desta lei de igualdade e que às vezes a gente quer reivindicar sem ter o uso da razão, o discernimento de compreender que mesmo numa lei de igualdade onde todos nós somos iguais, há pessoas que precisam mais da nossa generosidade. E é importante que na casa espírita a gente tenha esse estudo de compreendermos essas questões e colocarmos em prática. A gente vai envelhecendo e isso faz a gente ter percepções diferentes. Hoje eu olho para os meus pais com outro olhar. Eu chamava a atenção da minha mãe, olha a audácia, né? Nossos filhos, que minha mãe fazia um barulhinho na boca. Falava para minha mãe, vai fazer esse buço, mãe, não fica com esse bigode. Dava uma bronquinha com amor. Hoje, se eu não pegar aquele espelho que aumenta tudo, eu não enxergo. Aí a gente vai envelhecendo e vai pensando, gente, cobrava tanto da minha mãe, às vezes andar mais rápido. Ela é 20 anos mais velha do que eu. E hoje eu com 52, vejo ela com 72 e eu fico procurando ter a paciência, a tolerância e a sensibilidade para compreender a minha mãe, para compreender o meu pai. Que a gente briga. Meu pai está chato esses dias. Meu irmão pegou o exame dele e falou, a pressão está alterada. A gente precisa ter essa sensibilidade para compreender que dentro da nossa lei de igualdade, nós temos que ver as diferenças e ver onde nós vamos ajudar. Quando a gente fala de preconceito, é inevitável não abordar a homoafetividade. E eu sei que muitas pessoas ainda têm uma cabeça um pouco mais rígida para não compreender a questão da homoafetividade.
se relacionar com o sexo oposto? Culpa dos amigos. Eu eduquei para ser pegador, para gostar de homem. Muitas vezes é assim. Mas nós também não vamos julgá-los, porque eles também vieram de gerações, às vezes até piores. Então nós precisamos compreender. Agora é muito difícil, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente entender que o preconceito se justifique. É difícil, porque a gente está estudando essa doutrina. A gente conhece a lei de reencarnação. A gente sabe que o nosso espírito não tem sexo. A gente sabe que se hoje a gente está vindo como homem, a gente pode vir como mulher na próxima. Se hoje eu estou aqui como branca, na próxima eu posso vir como negro. Por que a gente ainda traz preconceitos? Quando a gente sabe dessa lei de pluralidade das existências e a necessidade de reencarnarmos em várias condições distintas, e que tudo tem um objetivo do nosso aprimoramento moral, intelectual. Flora, mas eu não consigo aceitar. Eu não consigo aceitar que meu filho tenha essa orientação. Que eu não orientei, para mim ele optou. Quando a gente ouve especialistas, médicos, psiquiatras, estudiosos no assunto, a questão da homoafetividade, até 1973, essa foi mais fácil de gravar, porque a gente já não tem memória mais para gravar esses trem, não. Mas é o ano que eu nasci, né? Então, até 1973, a homossexualidade, ela era tida como uma doença. Era o diagnóstico de uma doença. Em 1973, isso foi, pela psiquiatria no nosso planeta, estipado. Foi até 1980 se falando de conflitos do ego. E a partir de 1980, a homoafetividade já não é mais vista de forma anormal. Flávia, mas a doutrina espírita vê dessa forma também. Quando a gente estuda várias obras, dentre elas o livro Vida e Sexo, a gente vê que a gente não se ocupa em querer diagnosticar o que é homossexualidade. Emmanuel nos mostra muito claramente que nós não temos o espírito não tem o sexo, e que ele pode sim, em determinada existência, querer se relacionar com alguém do próprio sexo. E isso, gente, não é difícil da gente analisar, porque é uma questão interna. É por isso que se fala que é uma orientação. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela se relaciona. Ela começa namorando alguém do sexo oposto, mas ela se encontra bem e feliz relacionando com alguém do mesmo sexo. Ah, mas isso é inaceitável. Tem gente que vira o nariz. Isso não é coisa de Deus. A Flávia está falando isso aí, ela está estimulando a homossexualidade. Vamos parar? Vamos analisar de forma calma. Nós estamos aqui deixando muito claro que é uma questão íntima. Se eu quiser me relacionar com uma mulher, eu não quero. Eu não quero. Mas eu conheço, tenho amiga, tenho amigos que gostam de relacionar com o mesmo sexo. E vamos combinar, eu acho que aqui todo mundo conhece alguém assim.
Isso é uma questão íntima de cada um. É o toque, é a intimidade. É como dizem os mais jovens, é a química que existe ali. Como que a doutrina espírita vai lidar com isso? Então, se adentrar alguém aqui para vir falar dos problemas que está enfrentando por conta da sua orientação sexual, qual vai ser a nossa conduta? E não tem outra, como já foi dito por Chico Xavier, Emmanuel e tantos outros, que não seja a do acolhimento. A do acolhimento. Por quê? Porque essa pessoa que às vezes já tentou se relacionar com o sexo oposto, ela viu que ela quer estar com alguém que é do mesmo sexo. E como é que nós vamos ajudar? Nós podemos sim, e às vezes é necessário que ela tenha a ajuda de um psicólogo. Isso é maravilhoso. Mas não é para o psicólogo desorientar ela, porque ela já sabe o que ela quer. Mas é para esse psicólogo ajudá-la a como falar isso com a família, a como se portar na sociedade, porque esse é o maior desafio. Eu conheço pessoas homoafetivas que têm uma vida de monogamia, de respeito. E conheço héteros que a conduta sexual é abominável. Vamos combinar, gente? Quando Jesus falou para a mulher adúltera que ele ali não a julgaria, quando nós pegamos o último capítulo do livro Vida e Sexo de Emmanuel, lá diz, à margem do sexo, capítulo, que todos nós já erramos nessa seara. Todos nós já viemos de existências onde nós erramos na seara do sexo. E nós temos também que tirar da nossa cabeça que a pessoa que é homoafetiva e que está na nossa convivência, ou eu sou homoafetiva, eu estou assim, que isso é uma prova. Veio assim ensinar o pai e a mãe. Meus queridos, a homoafetividade, ela está no mundo. A gente tem visto isso agora. Nós vamos ouvir de pessoas, mas é porque o mundo está nessa transição, o mundo está perdido. Será que é para isso? Ou será que é para que cada um de nós trabalhe tolerância, amor, generosidade? Que me interessa com quem essa pessoa está se relacionando, o que ela quis para a vida dela. Quando nós fechamos a nossa casa para um filho que vem dizer que ele tem essa orientação sexual, nós estamos abrindo a janela para que às vezes ele vá buscar caminhos tenebrosos na vida. E muitas vezes vem a cometer o suicídio, quando nós só deveríamos dar o nosso amor e ajudá-lo para que ele não entre em uma promiscuidade. Não só no homossexualismo, como no heterossexualismo. Porque não tem nada mais degradante do pai falar para a vizinha: cuida das suas ovelhas que o meu cabrito está solto. Isso é coisa dos antigos, bem antigos, e que nós às vezes repetimos sem nos darmos conta de que nós estamos orientando os nossos filhos a não terem compromisso com o parceiro, com a parceira. Doutrina espírita é a doutrina da consolação.
alguém que seja homoafetivo em nossas vidas, não significa nada. Flávia, ele tem doença? Não tem. Talvez doente seja aquele que não compreenda e deixe de amar. Ele tem essa orientação. E é bastante corajoso por reencarnar nessa situação, porque sabe que ainda há preconceito. Mas cabe a nós, que conhecemos essa doutrina de amor, eu vou além, que conhecemos o Evangelho de Jesus, não julgarmos, amarmos, orientarmos. Vamos combinar? Cada um de nós que adentrou essa casa aqui hoje tem as suas lutas internas. Lutamos contra a preguiça, contra a desonestidade, contra a maledicência. Está todo mundo aqui tentando melhorar. Assim é o objetivo. E às vezes, na coisa mais fácil que é acolhermos alguém que quer de nós o apoio, a gente vira as costas. Então, às vezes diz, não tem jeito, vamos tolerar. E essa indiferença alcança a alma. Os senhores não precisam ter dúvidas. Quando a gente fala de preconceito, ele envolve também mulheres, negros. Mas eu não quero entrar aqui em pauta, que muitas vezes é polêmica, chata. A gente acaba entrando na polarização. Hoje em dia está difícil a gente falar disso. Mas há coisas que a gente precisa trazer para reflexões profundas. As mulheres lutaram muito por muitos dos direitos. Lutamos mesmo. Isso é natural. Nós somos uma sociedade bebê que está caminhando. Vivemos épocas em que a mulher não poderia votar, não poderia participar de um esporte. E por aí vai. Mas hoje nós já alcançamos muito, com bastante esforço, e eu não estou aqui com pauta feminista. Eu estou falando das conquistas das mulheres de um modo geral, e que os homens reconhecem. Mas ainda assim, nós sabemos e precisamos entender que há papéis e papéis. Do mesmo jeito que um homem não tem sequer o direito de agredir uma mulher, em hipótese alguma, seja agressão física ou psicológica, a mulher também precisa valorizar o homem naquilo que ele é, naquilo que ele representa. E eu não estou falando só daquele que às vezes tem que consertar algo dentro de casa ou pegar o peso das coisas, mas pelo valor que o homem merece. É preciso que a gente deixe a competição fora do nosso lar. Marido e mulher, ou, como nós falamos dentro da homoafetividade, os casais homoafetivos, precisam aprender a esse respeito tão necessário na nossa sociedade. Dando a cada um o papel que lhe cabe. Flávia, mas me cansa esse negócio de falar dos negros, de que a gente tem para com eles uma dívida ancestral. Sabe-se lá se na outra encarnação ele foi um branco que estava com um chicote nas mãos? Nós não vamos entrar nisso. A gente tem um compromisso com essa existência. Eu consigo olhar qualquer pessoa negra com o mesmo valor meu. Todos nós temos que nos amar, que estender as nossas mãos. Aqui não há casta, aqui não tem ninguém melhor do que o outro.
Quem lê o livro Voltei sabe, psicografia do Chico Xavier, que Jacó desencarnou do lado de lá e trazia consigo arrependimento. Ele que foi presidente de casa espírita não tinha a luz que ele achava que ia ter. Quando a gente chegar do lado de lá, meus irmãos, ninguém vai te perguntar: você era negro? Branco? Tinha saúde? Andava em cadeira de rodas? Qual que era seu sobrenome? O que você adquiriu de patrimônio? Você era gay? Nós vamos chegar do lado de lá e a nossa consciência vai nos cobrar se nós aproveitamos as oportunidades de sermos bons, de sermos úteis, de aprimorarmos moral e intelectualmente. Vamos parar de olhar as pessoas que a gente considera que o mundo sabe que existem leis que nos mostram que eles são necessitados de maior compreensão da nossa parte. Vamos parar de olhá-los como se nós fôssemos melhores, porque nós conhecemos a lei de reencarnação. Não há espaço para um espírita apontar dedo no nariz de quem quer que seja e de se achar superior, porque a hora da nona morte bate na nossa porta e a prestação de contas ela é individual. Uma coisa maravilhosa: Deus colocou para cada um de nós uma centelha divina do amor dele que a gente carrega dentro da gente. Vamos amar mais, vamos ser consolo, e diante de situações que às vezes a gente não sabe como lidar, liga seu pensamento nessa casa de oração, mentaliza Jesus, porque aqui tem uma equipe de socorro que vai te ajudar, que vai te intuir. Vamos amar mais, porque a hora da dona morte a gente não sabe quando vem, e vamos tentar cada vez mais tirar os miasmas deletérios de manchas que nós colocamos em nosso perispírito num passado não tão longínquo, um passado de preconceito, de ódio, de mágoa. Está na hora de nós começarmos a sermos mais humildes, mais tolerantes, mais compreensivos, porque a lei do retorno, ela não falha. Que Jesus ampare a todos.